E estamos no ar, você está na Motorsport TV Brasil e mais uma entrevista muito especial em 2025. O ano mal começou e temos aqui uma grande atração. Você vê ao meu lado Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e ao nosso lado aqui, virtualmente, falando já que ele está na cidade maravilhosa, Ernesto Rodrigues, que é jornalista, biógrafo, escreveu uma brilhante biografia sobre Ayrton Senna também. Fez um trabalho similar para TV ou no cinema sobre o nosso tricampeão mundial, além também de um outro documentário sobre todos os brasileiros que foram para a Fórmula 1. Ernesto, eu quero agradecer demais o seu tempo aqui com a gente, a sua participação para falar sobre a memória, né, não só do Ayrton Senna, mas também de outras figuras importantes no qual você sempre pesquisou muito e pesquisa até hoje. A minha primeira pergunta para você, Ernesto, é o seguinte: a gente vem aí de um ano de 2024, que completamos 30 anos, aliás, da morte de Ayrton Senna, e tivemos uma série de homenagens, culminando inclusive com a série na Netflix. O olhar do cara que pesquisou muito a vida de Ayrton Senna e vendo todas essas homenagens dos 30 anos, o que mais te saltou aos olhos, o que você identificou de mais interessante nesse último ano de 2024. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês de novo. E, bom, vamos lá. Eu acho que, assim, mesmo antes do início das comemorações, das comemorações não é bem a palavra, da lembrança da morte do Ayrton, né? Eu, por conta de uma reedição que eu fiz do livro que eu escrevi há 20 anos, há 21 anos agora, né? Eu já tinha me debruçado de novo sobre o tema, porque eu achava que valia a pena atualizar o livro. E nessa atualização, tentando responder a sua pergunta, o que eu senti mais forte foi a permanência do Ayrton. A permanência dele, tanto no nível internacional, das pessoas que eu entrevistei posteriormente ao livro, e entrevistas cujo conteúdo eu incorporei à nova versão do livro, a atualização do livro que eu lancei o ano passado, tanto do ponto de vista internacional quanto no Brasil também. Isso aí me marcou muito e só fez justificar a minha ideia de atualizar o livro, entendeu? Então, atualizar não no sentido de corrigir. Felizmente, eu tive o prazer como jornalista de ver que 20 anos depois de lançar o livro, eu não tive que modificar nenhuma história, eu não cometi nenhum erro grave de informação nessa biografia que eu escrevi há mais de 20 anos, entendeu? Então, o que eu fiz foi acrescentar, dar perspectiva de tudo que aconteceu na Fórmula 1 depois, incluindo toda a trajetória de Schumacher, e depois Alonso, e depois o Vettel, e também, claro, o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, quer dizer, os campeões que seguiram ao Senna. Então, quer dizer, nesse sentido, eu senti que a importância dele continua, e o mito dele continua fortíssimo no Brasil também. Isso aí ficou claro, e ficou claro também no tipo de resposta que esses eventos, como o lançamento da série da Netflix, provocaram, né? Fica claro também que ele, como um mito, como herói, não necessariamente como um piloto de Fórmula 1, mas como um mito brasileiro, ele continua muito forte. Ernesto, Felipe falando, prazer trocar essa ideia contigo, até explicando ao nosso público, antes de entrarmos aqui no ar, eu saudei o Ernesto, o chamei de senhor e ele falou, por favor, senhor, não, mas eu preciso falar isso no ar porque me incomoda não falar, tá? Me incomoda, às vezes vai escapar, mas porque eu tomei uma vez uma dura da minha mãe, se ela for assistir a entrevista, ela vai falar por que não chamou o senhor Ernesto Rodrigues de senhor, eu vou falar porque ele pediu, então já estou avisando antes. Ernesto, um prazer falar contigo, respeito demais o seu trabalho e eu queria te perguntar, do ponto de vista quase histórico, porque quando a gente
consulta determinados personagens históricos ou determinadas passagens. Podemos falar de guerra, a gente está vendo o que está acontecendo com o filme Ainda Estou Aqui, sobre ditadura e tal. A passagem dos anos, ela quase gera uma erosão, mas não uma erosão no sentido de ser algo ruim, mas no sentido de transformar a percepção geral sobre determinado evento ou sobre determinado personagem. No momento que você mergulhou na vida, na obra, na trajetória do Senna, com a sua biografia de 21 anos atrás, para o que se tem hoje, o olhar mudou. Assim, a gente tem novas gerações, a Fórmula 1 também mudou, que é a matéria-prima ali do Senna, vamos dizer assim. O olhar sobre ele continua muito, muito vivo nas memórias, muito forte, como você acabou de dizer, mas o olhar é diferente, essa percepção? Como é que você define isso? Olha, do ponto de vista dos brasileiros, em geral, você sente que passou um pouco a dor que existia quando eu escrevi o livro, a dor generalizada das pessoas. Para você ter uma ideia, eu fiz mais de 240 entrevistas para a primeira edição do livro, em 2004. Eu diria que de cada 5 pessoas que eu entrevistava, 3 choravam em algum momento da entrevista, entendeu? Quer dizer, então, isso mostra o quanto que, quando eu escrevi o livro, o Senna ainda provocava muita dor ainda, dor mesmo emocional. Hoje eu vejo que, passados os 21 anos, eu vejo que é muito mais uma nostalgia, com algum toque de saudade, uma coisa mais suave, uma coisa mais, um sentimento mais assimilável, mais gratificante um pouco, e as pessoas começam a lembrar como fosse um pedaço da vida delas, um momento da vida delas que foi forte e tal, mas também lembram de tudo que o Ayrton significou para ela, para cada uma delas, antes de morrer. Então, acho que a diferença fundamental, nos casos dos brasileiros, foi isso. No caso do mundo da Fórmula 1, dos pilotos, chefes de equipe e jornalistas de várias nacionalidades que eu entrevistei, depois do livro, que eu incorporei nesse livro que eu lancei no ano passado, na reedição, o que eu sinto é a permanência do respeito, da estatura dele como piloto na história da Fórmula 1, mesmo depois de passarmos por campeões como o Vettel, que foi 4 vezes campeão, o Schumacher e o Hamilton, para citar esses 3, entendeu? Quer dizer, mesmo com o surgimento e as trajetórias impressionantes desses 3 pilotos, o Ayrton continua tendo uma posição um pouco destacada, ainda um pouco diferenciada, em todos os depoimentos que eu colhi e que eu incorporei ao livro, entendeu? Então, essa é a diferença. No caso dos brasileiros, uma saudade, uma nostalgia um pouco mais suave, e no caso do mundo da Fórmula 1, a permanência de um respeito profundo pelo que ele representou, pelo que ele fez na Fórmula 1.